E salve! Mundial de Clubes rolando, Rick aqui, para falar um pouco sobre esse fim de fase de grupos, né? Finalmente acabou todos os jogos da fase de grupos, jogos bem interessantes, alguns jogaços, inclusive, nessa fase de grupos, que foram até inesperados ser tão bons na minha concepção. E para fazer um predict aqui também do mata-mata, falar aqui que na verdade vai ser um gabarito de quem vai avançar, de quem vai chegar na final, quem vai fazer a final desse Mundial através do mata-mata. Vamos começar analisando a fase de grupos, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é do bom desempenho dos brasileiros. Todos os brasileiros chegaram e conseguiram classificar para as oitavas da Copa do Mundo de Clubes. Mas, honestamente, quem mais me surpreendeu, né, de todos os brasileiros até aqui, acho que surpreendeu a todos, foi o Botafogo. Para mim, o Botafogo não ia avançar. Todos os outros times pelo grupo não ter ninguém muito forte, né? O grupo do Palmeiras só tinha, em tese, o Porto, dentre os mais fortes. O grupo do Fluminense tinha só o Borussia. O grupo do Flamengo tinha só o Chelsea. Então, como tinha só um time, eu achei que a maior parte desses brasileiros fossem passar, né? Com exceção do Botafogo, porque tinha PSG e Atlético de Madrid. Eu achei que o Botafogo perderia para essas duas equipes. E o Botafogo conseguiu ganhar do PSG. E isso fez com que o Botafogo se classificasse, assim, com muito mérito. E, assim, palmas pro Botafogo. Copa irretocável dos brasileiros até aqui. Todos chegaram nas oitavas. Eu acho que, assim, cumpriram as expectativas e, assim, até superaram em alguns níveis. Porque o próprio Flamengo, que poderia passar em segundo, passou em primeiro. O Palmeiras passou em primeiro também. Então, acho que as expectativas do Mundial de Clube até aqui dos brasileiros foram superadas. Então, destaques positivos, surpresas positivas. Eu acho que o Palmeiras tem que entrar como uma surpresa positiva por ter passado em primeiro. Eu acho que o Palmeiras era favorito para passar dentro do grupo, sim, mas ter passado em primeiro foi uma surpresa assim, positiva. Porém, tem o jogo contra o Inter Miami, foi um jogo preocupante, eu acho que para a torcida do Palmeiras. O Abel escalou muito mal, o time não jogou bem, o time não desempenhou o que poderia desempenhar e saiu tomando de 2-0 e conseguiu o empate, quase que passa em segundo com o Inter Miami em primeiro. Então, e aí, se passa em segundo, ia pegar o PSG, né? Acho que ninguém queria passar em segundo. O próprio Inter Miami, acho que também não queria ter passado em segundo, não queria ter entregado esses dois gols. Mas esse último jogo do Palmeiras é preocupante. Mas até aí, passou em primeiro, fez o dever de casa, mais do que o dever de casa, e conseguiu passar em primeiro. E ainda, entre aspas, né? Foi beneficiado, mal dizendo, porque agora vai pegar um clássico nacional, né? Vai pegar o Botafogo nas oitavas. E é bem melhor você pegar o Botafogo do que um PSG, um Atlético de Madrid num mata-mata. Então, óbvio, o Atlético de Madrid na Copa do Mundo de Clubes não mostrou aquele futebol, foi amassado pelo PSG, enfim, não mostrou um futebol vistoso, apesar de ter ganhado do próprio Botafogo, mas só ganhou de 1-0 num jogo em que o Botafogo já podia perder. Sabia que podia perder até 2 gols de diferença, que continuaria classificado. E talvez se o Botafogo precisasse ganhar, até ganharia do Atlético de Madrid, tá? Mas, de qualquer forma, pegar em mata-mata, eu acho que é mais embaçado você pegar um Atlético de Madrid, pegar um europeu, do que, de fato, um Botafogo. Então, o Palmeiras ainda foi beneficiado, foi, digamos assim, abençoado pelo Botafogo passar. E acho que o Botafogo passando em segundo também foi abençoado em pegar o Palmeiras. Eu acho que é um confronto nacional, numas oitavas de Copa do Mundo de Clubes, tá mais do que ótimo para qualquer um desses times. Então, acho que os dois tem esse ponto positivo. Outro que surpreendeu positivamente foi o Inter Miami. Não esperava, honestamente, o Inter Miami ganhar do Porto. Não esperava mesmo. Ainda mais depois de um primeiro jogo do Inter Miami, onde ele joga com o Al-Ahly ali. E o jogo com o Al-Ahly, no primeiro tempo, o Al-Ahly amassou. E o Al-Ahly poderia ter saído com a vitória, né? Porque teve um pênalti que acabou perdendo. Então eu acho que o Inter Miami surpreendeu muito nos jogos contra Porto e Palmeiras. Não esperava esse Inter Miami. Realmente acho que é uma surpresa positiva também. Fez bons jogos e agora vai enfrentar o PSG. Já já a gente vai falar desse confronto. Flamengo ter passado em primeiro, positivo também, porque amassou o Chelsea, jogou muito melhor e mereceu a vitória contra o Chelsea e por isso passou em primeiro. Monterrey invicto. Isso acho que é surpresa, né? Num grupo em que o Monterrey ia enfrentar River e Inter. Você pensar que o Monterrey vai se classificar e se classificar de maneira invicta, porra, loucura. Acho que Monterrey, Copa, assim, absurda do Monterrey até aqui. Eliminou o River, né? Acabou eliminando o River, de acordo com os resultados que saíram, e passa para essas oitavas invicto. Copa irretocável. E além disso, acho que o outro destaque positivo é o City. Cara, a bola que o City jogou nessa fase de grupos é piada. Se você pensar que o Bayern de Munique simplesmente
meteu 10-0 no Auckland City. 10-0 no Auckland City. Fez 10 gols em um jogo. E o melhor ataque da competição é o do City. Cara, é do nível de bizarrice, assim, muito grande. Porque os caras fizeram 5 na Juventus, fizeram 6 e 2. Então eles ficaram com 13 gols marcados ao todo. Então o City, assim, cara, absurdo o que o City fez até aqui. Pra mim é um destaque muito positivo, principalmente essa goleada em cima da Juve, que assim, parecia que tava jogando contra um time de segundo escalão, contra um time, enfim, de segundo escalão do futebol mundial, assim. Não parecia que era a Juventus jogando, City amassou, jogou demais. Acho que aqui muito mérito pro City. De destaques negativos, eu acho que os 2 grandes destaques negativos na minha concepção são os times argentinos, principalmente o River, porque eu achei que o River ganharia do Monterrey e conquistaria a vaga, passaria em segundo ali, talvez até perdendo para Inter, mas ganharia do Monterrey, e o empate com o Monterrey faz com que o River fique de fora, então acho que é um destaque negativo, acho que o River tem mais time do que o Monterrey, apesar do Monterrey ter Sérgio Ramos, etc, acho que o River tem mais time, acho que é uma decepção. E o Boca, eu nunca achei que o Boca fosse classificar, pra ser honesto, tá? Eu achava que quem ia passar, de fato, ia ser Benfica e Bayern. Só que o Boca tava ganhando de 2-0 do Benfica no primeiro jogo, acaba tomando empate, vai pro último jogo contra o Auckland City, que é um time semi-amador, e empata com os caras. Então, assim, independente do Boca não ser favorito pra passar nesse grupo, o Boca não tá na Libertadores, não tá na Sul-Americana, o Boca tá fazendo... o Boca tem um time limitadíssimo esse ano. Independente de tudo isso, o Boca tinha que ganhar do Auckland City. Assim, é indiscutível que do Auckland City o Boca tinha que ter ganhado. Acho que até que fez um jogo honesto contra o Bayern, apesar de que eu achar também que o Bayern amassou o Boca, mas não reproduziu esse resultado, principalmente no primeiro tempo. O Bayern teve gol anulado, teve bola na trave, assim, foi um amasso do Bayern, mas não refletiu esse resultado. Boca, querendo ou não, conseguiu se segurar, ainda empata o jogo, faz um jogo muito honesto, mas não ganhar do Auckland, eu acho que era, assim, o mínimo, até porque o Benfica nunca na história tinha ganhado do Bayern de Munique. Se o Boca ganha ali do Auckland de goleada, igual os outros 2 times golearam, né, faz ali o seu 7-0, e em tese acontece o que era pra acontecer, né, o Bayern ganhar do Benfica, o Boca poderia estar classificado. Mas não foi isso que aconteceu, o Boca simplesmente não foi pro jogo, acho que não, sei lá, eu não sei explicar, mas o Boca simplesmente não entrou pra jogar contra o Auckland, acho que já entrou com uma cabeça meio que de eliminado, jogou um futebol péssimo, muito abaixo do que jogou contra Benfica e Bayern, e tá eliminado. Já esperava que ele fosse eliminado, mas da maneira como foi, eu acho que foi mais ruinzinho, sabe? Não conseguir ganhar do Auckland foi dureza. E outros 2 destaques negativos, acho que o Porto não ter ganhado nessa Copa do Mundo de Clubes é bizarro. Teve um momento onde, se o Porto tivesse fazendo 1-0, ele estaria se classificando, e o Porto simplesmente não consegue ganhar nem do Al-Ahly, empata com o Palmeiras jogando pior, contra o Al-Ahly não ficou em nenhum momento na frente do placar, perde pro Inter Miami. Então, assim, o Porto, pra mim, nossa, pavorosa a Copa do Mundo de Clubes que fez. Tá rolando até boatos de que vai sair uma barca, né? Vão ser vendidos. E o Chelsea, eu acho que a maneira como jogou até aqui é bem abaixo do que pode jogar. Então, fica uma decepçãozinha ali do Chelsea. Achei que o Chelsea ia fazer um jogo bem mais honesto contra o Flamengo, mas foi amassado. Pode ser que pro mata-mata isso mude, mas a gente vai falar agora sobre o mata-mata. Vamos entrar nesse mata-mata e fazer os predicts, falar quem vai ganhar, e aqui é gabarito, tá? É baseado em ciência. Vambora. Vamos falar desse mata-mata, então. Mata-mata na tela e vambora. Primeiro jogo, tá? Vamos ser aqui protocolar. Não tem como eu sendo São Paulino falando que o Botafogo não vai ganhar do Palmeiras. Aqui não tem a menor discussão, aqui é por puro clubismo. Eu acho que vai ser um jogo, pra ser honesto, muito equiparado. Vai depender ali, na minha concepção, das estrelas aparecerem. Se o Igor Jesus vai seguir jogando a bola que vem jogando, que tá jogando muita bola. Se o Botafogo vai continuar se defendendo bem como é que tá. Se o Palmeiras, qual o Palmeiras que vai aparecer, né? Se é o Palmeiras do primeiro tempo contra o Inter Miami, ou se é o Palmeiras que jogou melhor que o Porto, qual o Palmeiras que vai aparecer aqui. Então, pra mim, até agora também a Copa do Mundo de Clubes do Botafogo é mais consistente. Então, além do clubismo, Botafogo, pra mim, sendo protocolar aqui, vai avançar. Benfica e Chelsea. Apesar do Benfica ter ganhado do Bayern, ganhou do Bayern bem desconfigurado, o Chelsea perdeu pro Flamengo, não vem fazendo uma boa Copa do Mundo, mas pra mim, acho que o jogo de exemplo aqui pra ser servido é o jogo em que a final da Conference League, em que é Betis e
e Chelsea. Primeiro tempo do Chelsea, o Chelsea é amassado, na minha concepção. O Betis joga muito mais bola, só que no segundo tempo o Chelsea volta e fala, mano, a gente precisa ser campeão disso aqui, né? Deixa eu jogar aqui. E aí simplesmente os caras colocam a bola ali embaixo do braço e acaba com o jogo. Simplesmente amassa o Betis, acho que acaba 4-1, se eu não me engano, o jogo. E o segundo tempo é um atropelo do Chelsea. Eu acho que esse Chelsea no mata-mata vai aparecer, tá? Eu acho que fase de grupos é uma coisa, mata-mata é outra. E pra mim aqui o Chelsea vai avançar, vai ganhar desse Benfica. Não vejo muitos mundos onde esse Benfica avance aqui. Benfica, beleza, ganhou do Bayern, mas o jogo que fez contra o Boca, por exemplo, foi um jogo pavoroso que deu a sorte ali de no último minuto achar um gol de cabeça e empatar o jogo. Inter e Fluminense. Aqui, eu acho que sendo muito protocolar, o Fluminense, na minha concepção, perdeu uma chance gigantesca de jogar melhor contra o Mamelodi Sundowns e garantir a primeira colocação no grupo pra ir lá pegar um Monterrey, por exemplo. Ele não sabia ainda quem ia ser o adversário, né? Mas ou pegar um Monterrey, ou pegar um River que viesse, enfim, ficar nessa primeira colocação no grupo pra ir pro outro lado da chave e pegar um time mais fragilizado. E o Flu decide só se classificar para as oitavas. E eu acho que aqui a bola vai punir. Eu acho que a Inter é mais time. A Inter ainda não mostrou tanto futebol assim, apesar de ter feito um jogo bem mais honesto e com mais propriedade em cima do River. Acho que o River, inclusive, é um time melhor do que o Fluminense. Então, por isso, a Inter ganhou do River. Acho que vai ganhar do Fluminense. Então, aqui, para mim, vai dar Inter nas quartas de final. Manchester City ao Al-Hilal, pra mim o City até agora foi quem mais jogou bola nessa Copa do Mundo, tá amassando, tá jogando bem pra caramba, amassou a Juventus, e eu acho que num confronto, por exemplo, Juventus e Al-Hilal, eu acho que daria Juventus. Então, pensando nessa lógica, não tem nem como não falar que vai dar Manchester City, aqui é muito City pra mim, tá? PSG Inter Miami, na minha concepção aqui, acho que vai ter lei do ex, tá? Acho que o Messi vai fazer um gol aqui. Dito isso, 5-1 PSG, que não vai ter nem conversa, tá? PSG não vai vir pra brincadeira. Aqui o Inter Miami chegou longe até demais já. Eu acho que ele tá aí nessas oitavas de final. Já é muito inesperado. Suárez claramente não tá aguentando correr. O joelho dele não aguenta mais, o tornozelo também não. O Messi já tá um pouco abaixo. Aqui pra mim não vai dar. Eu acho que tem a genialidade deles, tem a genialidade de Busquets aí também. Mas eu acho que não vai ter muito como se defender muito tempo, fazer um milagre aqui não. Acho que a cota de milagre contra o PSG já foi, que foi o do Botafogo. Acho que não vai ter muito o que fazer não. Bayern e Flamengo. Bayern, pra mim, nos dois primeiros jogos, fez jogos excelentes, né? Óbvio, o primeiro foi contra o Alckmin, não dá pra colocar muita base. Mas o segundo jogo, pra mim, foi muito enganoso o 2-1 contra o Boca. Pra mim, o Bayern realmente teve a chance ali no primeiro tempo, sair ganhando de uns 4-5-0 no primeiro tempo. Eu falei, caraca, o Bayern, se continuar jogando desse jeito, vai meter mais 10 se continuar jogando nesse nível. Só que o primeiro tempo acaba só 1-0 Bayern, fica um jogo meio morno, segundo tempo Boca volta um pouquinho melhor, acha um golaço, diga-se de passagem, mas e o Bayern, no fim das contas, faz o 2-1 e ganha só de 2-1, mas o primeiro tempo do Bayern, pra mim, o primeiro jogo, mais o primeiro tempo, o Bayern amassou. E aí o último jogo contra o Benfica, com um time bem desconfigurado, eu não sei o quanto a gente pode levar isso em consideração, mas pra mim o Bayern aqui vem pra jogar bola. Flamengo pode sim surpreender, assim como o Botafogo surpreendeu o PSG, mas não é a lógica. A lógica aqui é da Bayern de Munique, não tem muito o que ser dito. O Flamengo acho que fez uma Copa do Mundo espetacular até aqui, mas pro Flamengo ser campeão, a gente tá falando aí de uma potencial dele ganhar de um Bayern, ganhar de um PSG, ganhar de um potencial Real Madrid e vir aqui um City, uma Inter, enfim. Seria maluquice. Acho que o chaveamento do Flamengo foi o mais absurdo aqui. Aí se é campeão da Copa do Mundo, vai pegar o Chicago Bulls do Michael Jordan, aí depois vai pegar o Patriots do Tom Brady. Não vai ter jeito aqui não. O Flamengo, infelizmente, acho que o chaveamento prejudicou muito. Acho que o Flamengo se classificaria contra vários times que estão aqui. Porém, tem alguns diferenciais. Um deles, eu acho que o Flamengo tem o Felipe Luiz, que conhece muito futebol europeu. Pode dar um nó tático no Bayern. Vamos ver aí o que o Flamengo apronta. Mas aqui eu acho que o Bayern ainda tem mais time. Acho que o Bayern ainda vai se classificar. Borussia e Monterrey. Aqui, na minha concepção, é um dos jogos que mais tem potencial para dar zebra.
um dos maiores potenciais para dar zebra, de verdade. O Borussia não fez uma Copa do Mundo de clubes boa, não vem jogando bem, foi amassado pelo Fluminense. Se o Everaldo chuta aquela bola no gol, poderia ser que o Fluminense tivesse ganhado do Borussia. Pra mim, o Borussia fez uma Copa muito abaixo do que vem jogando. E o Montiel, por sua vez, vem fazendo uma Copa do Mundo excelente. Jogou muito bem contra a Inter de Milão. Jogou muito bem contra o River. Conseguiu garantir empates. E esses empates foram essenciais para que o time, no fim das contas, se classificasse. E colocasse ali numa última rodada o Inter pra se matar com o River. Então, o Montiel vem em alta. Pra mim, o Borussia vem em baixa. Aqui tem muito potencial pra dar zebra, tá? Mas, ainda assim, se o Montiel ganhar, é zebra. Eu acho que pode ir para os pênaltis aqui o Montiel se classificar. Mas, na minha concepção, ainda é zebra. Borussia tem um quesinho de favoritismo, mas fiquem atentos a esse jogo aqui, tá? Esse jogo aqui, para mim, muito potencial de dar zebra. Real Madrid e Juventus. Aqui, para mim, o Real fez jogos muito bons, né? Tirando o primeiro jogo contra o Al Hilal, que eu acho que jogou um pouco abaixo, poderia ter jogado um pouco melhor. Acho que o jogo que faz contra o Pachuca, com um a menos. Depois, esse jogo de agora, que também faz um jogo excelente, né? Que o Real faz um bom jogo. Vinícius Júnior jogando muita bola, dando assistência de calcanhar, fazendo gol. O Garcia também faz um golaço. Enfim, acho que o Real vem numa crescente, enquanto a Juventus acabou de ser espancada pelo City. Então, eu chuto aqui muito fortemente que a Juve vai sentir o momento, o Real vai sentir o momento, e o Real vai avançar aqui. Acho que vai ser jogão. Aqui eu acho que nem é zebra, tá? Se a Juve ganhar, é um confronto, digno de uma semifinal de Champions League, isso daqui, que tá nas oitavas do Mundial de Clubes. Era óbvio que esse cruzamento poderia acontecer, né? De Real Madrid com Juventus ou de Real Madrid com City. Acabou que foi Real Madrid e Juventus, mas eu acho que pelo momento das duas equipes, Real Madrid vai avançar aqui. Botafogo e Chelsea. Eu acho que aqui tem uma chance, assim, de todos os chaveamentos, se a gente pegar todos os times aqui que tem nas quartas de final, só o Borussia, pra mim, que é o mais frágil, mas tirando o Borussia, esse é o melhor cruzamento para um time brasileiro, independentemente se Palmeiras ou se o próprio Botafogo aqui avançar. Eu acho que é o confronto melhor que um brasileiro poderia pegar para ter uma chance de chegar numa semifinal da Copa do Mundo de Clubes e jogar os 7 jogos, né? Porque se chegar na semifinal, tem a disputa de terceiro e quarto. Então aqui, pra mim, a maior chance do Botafogo, porém, eu acho que vai dar Chelsea. É assim, o que eu tô colocando aqui no Chelsea é o Chelsea do segundo tempo contra o Betis, é o Chelsea que sabe jogar mata-mata, é um Chelsea onde Cole Palmer realmente vai aparecer pra jogar bola. Então, nesse contexto, eu acho que vai dar Chelsea, apesar de que aqui também é uma das maiores chances para um time brasileiro era justamente pegar um Chelsea numas quartas, ou até mesmo um Benfica, né? Caso passe o Benfica. São mundos ideais aqui para os brasileiros. Se tem uma chance de um brasileiro chegar na semifinal, é justamente nesse confronto. Não acredito que mais nenhum brasileiro vai fazer história aqui. Se por um grande acaso o Flamengo passar do Bayern ou Flu passar da Inter, eu acho que ainda assim eles não vão ter chance nenhuma de avançar. Eu acho que esse é o único confronto que pode gerar um brasileiro na semifinal, mas ainda assim eu acho que dá Chelsea. Aqui embaixo, Inter e City. Acho que o City, de novo, vem jogando muita bola, vem amassando. O City, acho que se encontrou novamente, agora que acabou a Premier League, eu acho que o City se encontrou novamente como equipe. Acho que tem tudo aqui pro City avançar contra essa Inter. A Inter pode fazer um bom jogo, de novo, clássico europeu, mas a Inter não vem fazendo um excelente campeonato. Acho que sentiu muito a final da Champions, tá? Acho que a Inter assim, a gente não sabe porque também só foi a fase de grupos, mas acho que sentiu, acho que ainda não fez excelentes jogos, como fez contra, por exemplo, o Barcelona na semifinal. Então acho que a Inter aqui não vai aguentar o City. Vamos ter City e um confronto inglês no lado esquerdo aqui da chave. No lado direito, PSG e Bayern. Aqui, pra mim, jogaço, aço. Pra mim, o melhor jogo dessas quartas de final vai ser tiroteio, vai ser porrada. Isso daqui, pra mim, vai ser talvez o melhor jogo, um dos melhores jogos da Copa do Mundo de Clubes, tá? Pode ser que seja tiroteio de fato, uns 3-3, 4-3 para um, pode ser que seja 4-1 pro outro. Eu acho que vai sair muito gol nesse jogo, tá? Pra mim, jogar aço, qualquer vencedor aqui pode acontecer. Eu vou de PSG pelo momento. Ganhou a Champions, tá mais encaixado, e eu acho que nesse jogo o Dembélé já vai estar de volta. Vamos acompanhar aí as próximas etapas, mas eu acho que o Dembélé de volta pode fazer muita diferença pro PSG aqui nessas quartas de final. Talvez sem o Dembélé, eu tô arriscando aqui, né, que o Dembélé vai jogar, então acho que com o Dembélé o PSG é um pouquinho mais favorito,
mas sem Dembélé eu acho que pode tender um pouquinho mais ao Bayern. Vamos ver o que vai acontecer efetivamente. Borussia e Real, aqui é poupar tempo, o Borussia chegou longe até demais, não vai dar pro Borussia contra o Real Madrid, aqui não, talvez o Real Madrid até sapeque esse Bayern aqui, esse Borussia, porque tá cansado, tá? Aqui eu não vou nem discutir muito, é poupar tempo. Chelsea e City, se for ser protocolar e falar de futebol, o que cada um vai jogar de futebol, o que cada um vem jogando de futebol é City por muito, tá? City por muito nessa final. Pra mim, não tem muita discussão. O City vai... Se a gente falar só de jogadores, de como vem jogando, etc., é City por muito. Porém, e o meu grande porém aqui, é que o City é ligeiramente freguês do Chelsea. E o fato do City ser freguês do Chelsea, eu acho que aqui vai acontecer uma das maiores reviravoltas da Copa do Mundo. Aqui é onde tem minha aposta maluca. O Chelsea vai chegar nessa final porque o City é freguês. O City vai tremer pro Chelsea. E o Chelsea vai chegar nessa final da Copa do Mundo de Clubes, tá bom? Loucura? Pode ser. Por futebol jogado, acho que seria City até aqui. City vem fazendo o melhor futebol. Mas o Chelsea vai colocar o City pra mamar igual sempre faz. Do outro lado da chave, PSG e Real Madrid. Outro jogaço-aço, jogo absurdo. E aqui eu já vou ser honesto e falar o pensamento. Não estou com essa camisa à toa. Pra mim aqui vai pesar, a camisa vai entortar varal. O pacto vai acontecer novamente e aqui é isso aqui que vai acontecer. Real Madrid, o segundo maior time do mundo logo depois do São Paulo, vai papar a primeira Copa do Mundo de clubes, porque é o clube mais copeiro, é o clube com mais tradição, é o clube com mais Champions League da história. O Real Madrid é bizarro esse pacto que eles têm. Aqui é só na força do pacto, tá? Independentemente do Real Madrid ou do PSG avançar, eu acho que quem vier desse lado direito, seja Real Madrid, seja Bayern, seja PSG, quem vier desse lado direito da chave vai ganhar a Copa do Mundo de clubes, na minha concepção. Não tem muita conversa. Quem vier aqui do lado esquerdo vai chegar jogando jogos um pouco mais fracos, porque pra mim não vai se comparar a você ter um PSG e Real Madrid, a um Bayern Real Madrid, ou a um PSG e Bayern, enfim. Não se compara Manchester City com Chelsea, Manchester City com o próprio Inter. Pra mim vai chegar mais forte quem chegar do lado direito, e quem chegar desse lado direito vai ser campeão. A minha aposta é em Real Madrid aqui, sendo campeão, papando mais uma vez, com Vini Júnior comendo a bola, Valverde jogando muito. Eu acho que quem vai... Ainda tem a chance do Mbappé, né? Jogar de fato também. Isso eu acho que é um grande diferencial. Mbappé vai chegar com tudo aí pro mata-mata. E aqui, pra mim, vai dar Real Madrid. Quem quiser pode printar. Aqui é gabarito. E cravo esse Chelsea na final, tá? Vai ganhar do City e surpreender aí todo mundo, porque o Chelsea vai fazer jogos sem vergonha, sem vergonhas, tá? Todos os jogos do Chelsea vão ser sem vergonhas. Vai ser um 2-1 contra o Benfica, sufoco, vai ser 1-0 contra o Botafogo sendo amassado, vai chegar contra o City totalmente desacreditado, todo mundo falando que o City é muito favorito, e aí o Chelsea vai lá, vai jambrolhar um 2-0 no City, vai chegar na final, mas na final não vai aguentar. Mas o Chelsea na final é minha grande aposta, é minha grande surpresa, e o Chelsea que deu muita sorte em ficar em segundo do grupo, tá? Porque se é o Flamengo aqui no lugar do Chelsea, eu acho que o Flamengo tem grandes chances de chegar nessa semifinal também, tá? E provavelmente, na minha concepção, teria um brasileiro na semifinal, porque eu acho que o Flamengo ganharia desse Benfica tranquilamente, e aí seria um Palmeiras e Flamengo, ou Botafogo e Flamengo, pra chegar um brasileiro na semi. Flamengo, no fim das contas, por jogar bem, deu muito azar no chaveamento, e o Chelsea foi premiado com um chaveamento mais fácil. E a vida é essa. Mas é isso. Gostou do conteúdo? Não esquece de se inscrever aí no canal. Deixa eu colocar a cara inteira aqui, de volta. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar a moral, de deixar o joinha. Recomenda para um amigo se gostou do conteúdo. Se não gostou do conteúdo, fode com o inimigo, manda para ele. Ajuda o canal a crescer aqui, ajuda a gente a bater 500 inscritos. Tamo junto demais. E isso aqui é totalmente embasado, zero clubismo. É o gabarito, pode printar. Tamo junto!